Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que vocês estiverem assistindo. Hoje a gente inicia a aula relacionada à classificação climática e climogramas, né? Basicamente, a ideia da aula de hoje é entender como os fatores climáticos vão ser aplicados na definição dos diferentes tipos de clima, beleza? Então a gente começa aqui a aula com o mapa geral de climograma, né, o mapa mundi aí dividindo o globo em diferentes tipos de clima, tranquilo? E além disso, nessa aula a gente vai ter uma preocupação grande também com a leitura e interpretação de climogramas, beleza? Que é o gráfico que mostra pra gente aí a relação entre índice pluviométrico e temperatura ao longo do ano. Beleza? Então a gente vai discutir bastante aí como que essas características são lidas nesse climograma e a partir daí a gente consegue tirar uma série de conclusões relacionadas às características do clima de cada região, beleza? Então a gente olha aqui, né, a gente percebe uma influência muito clara do fator climático da latitude, beleza? Que vai aí ter uma interferência, que é sem sombra de dúvidas, como já é trabalhado na aula de fatores climáticos, né, a latitude ela é sem sombra de dúvidas o elemento mais importante aí nessa definição dos diferentes tipos de clima, beleza? Então a gente percebe claramente aqui essa variação ao longo a partir, né, melhor dizendo, da linha do Equador. O continente africano é bastante interessante nessa análise, porque ele é meio que simetricamente dividido aí entre hemisfério norte e hemisfério sul. Então a gente vê aí, né, como que você tem aqui o clima equatorial, bem na porção central do continente, clima tropical úmido, né, margeando essa diferença. A gente tem aí os climas que vão fazer a transição para o clima desértico e a partir daí a gente vai analisando os climas de latitudes mais elevadas, beleza? Aí já em boa parte extrapolando os limites do continente africano. Nessa aula, eu optei por dividir os tipos de clima em climas latitudinais e climas não latitudinais, ou seja, aqueles climas cujos fatores estão diretamente relacionados à variação de latitude, ou seja, a distância em relação à linha do Equador, e aqueles climas as características extrapolam esse fator climático da latitude. Então, a gente vai ter aí outros fatores climáticos que vão determinar as características desses climas. E além disso, também, dentro dos climas latitudinais, eu separei eles em baixas latitudes, médias latitudes e altas latitudes, para facilitar aí o nosso entendimento em relação a esse conteúdo. Eu tenho uma recomendação inicial aqui, né, em relação a essa aula. Certamente esse vai ser um vídeo relativamente curto, porque essa é uma aula onde, no final das contas, eu estou fazendo uma grande transferência de informação. Então, para que você tenha aí a maior eficiência no que diz respeito aí à absorção do conteúdo trabalhado nessa aula, perdão, é muito importante. Olha eu aqui com a saudade da sala de aula, né? É fundamental que vocês produzam algo próprio ao longo dessa aula. Então vocês vão assistir aí o vídeo, vão pausar ao longo da explicação e vão produzir o próprio conteúdo. Vão fazer um resumo, né? Vão fazer um mapa mental, vão fazer um mapa conceitual, né? Vão fazer um fluxograma. Algumas vocês precisam produzir. É importante, como o volume de informação dessa aula é muito grande, é importante que vocês produzam alguma coisa durante essa aula para vocês melhorarem a captação desse conteúdo. Se vocês simplesmente ficarem aqui me escutando por volta de 20 minutos, falar dessas características e pronto, fechar o vídeo e ir para uma próxima aula, a absorção vai ser muito limitada, beleza? Então vocês precisam produzir algo durante essa aula, beleza? Então conto aí com a disposição de vocês, beleza? Então, galera, iniciando aqui direto, né, a gente começa então pelo clima equatorial. Então, basicamente eu vou partir aqui das baixas latitudes e a gente vai indo para as latitudes mais elevadas e depois discute os casos específicos,
beleza? Então, o primeiro clima que a gente vai trabalhar aqui, naturalmente, é o clima equatorial, né, que vai apresentar as seguintes características. Você vai ter temperaturas médias acima dos 25 graus, são temperaturas consideravelmente elevadas, né? A gente está olhando aqui, né, para o climograma, que é esse gráfico que representa as características de cada tipo de clima, e esse gráfico ele traz para a gente dois conjuntos de informações, né? A temperatura, que vai ser definida aqui por essa linha, beleza? E a precipitação, que vai ser definida aqui por esse conjunto de barras, e essas duas informações elas estão distribuídas ao longo dos meses do ano, aqui embaixo no gráfico, beleza? O que eu chamo a atenção de vocês de início, galera? Vocês precisam tomar muito cuidado quando for fazer a análise do climograma, porque a gente tem uma tendência natural a buscar a guardar, a memorizar a imagem do climograma, né? Como que esse climograma parece. E por que isso é um grande problema? Porque vai depender muito, né, a forma como o climograma se apresenta para a gente, ela vai variar de acordo com a escala utilizada nas nossas duas variáveis aqui, né? Então vocês vão perceber aqui que a precipitação, nesse caso aqui, ela vai no máximo até 300 milímetros de chuva, beleza? Mas existe a possibilidade, aqui eu tive o cuidado de usar o mesmo padrão de gráfico, né, para todos os tipos de clima, mas vocês percebem que mesmo assim você tem algumas variações, né? Por exemplo, esse climograma aqui, do clima tropical de altitude, o índice pluviométrico só vai até 250, não vai até 300. O outro que a gente viu aqui vai até 300, esse aqui vai até 200, esse vai até 350. Ah, Alessandro, então como é que a gente faz com isso? Você precisa ler e interpretar a informação que esse gráfico está apresentando para você, beleza? Para você conseguir entender se de fato você tem uma temperatura mais elevada ou uma temperatura menos elevada. Só olhar a altura que a curva de temperatura está no gráfico pode te dar uma impressão errada. Nesse caso aqui, todos os gráficos, a maioria deles está apresentando a variação de temperatura até 30 graus. Mas olha aqui, por exemplo, no clima temperado continental você tem o gráfico indo só até 20 graus. Aí você olha a curva indo até lá em cima no gráfico e você pode ter impressão errada, caso você não leia de fato o que está a informação, você só tente analisar pela imagem, você pode ter a impressão de que aqui você tem temperaturas elevadas, quando na verdade o máximo de média de temperatura aqui está girando em torno aqui de 18 graus, beleza? Porque o máximo de temperatura registrada é 20 graus, beleza? E aqui você vai ter a temperatura, a linha até um pouquinho mais baixa do que o que a gente viu no climograma anterior, mas aqui a variação vai até 30. Né? Então o gráfico aqui perto do topo, a linha perto do topo do gráfico, ela chega aqui por volta de 27 graus aproximadamente, beleza? Então é fundamental que na hora que vocês forem resolver algum tipo de questão relacionada a climograma, que vocês leiam a informação do gráfico e não tentem apenas tirar pela imagem que o gráfico apresenta, beleza? Isso é muito importante, beleza? Então vocês vão fazer essa leitura, olhar a escala de precipitação, olhar a escala de temperatura e aí sim ver aonde a linha e as barrinhas se encaixam. E aí você vai ter uma ideia aí mais ou menos das características desse clima e assim você vai conseguir chegar à conclusão de qual clima determinado climograma se trata, que é a maior parte das questões que vocês vão enfrentar com esse tipo de conteúdo, beleza? Então, aqui o clima equatorial ele vai apresentar, né, as temperaturas sempre bastante elevadas ao longo do ano, porque você tem aí essa região, em geral, sendo submetida à incidência direta dos raios solares ao longo de todo o ano. Então, você tem pouquíssima variação de temperatura ao longo do ano e uma amplitude térmica relativamente bastante baixa. Você percebe aqui que a curva quase não se movimenta. Então, você tem temperaturas mais ou menos iguais ao longo de todo o ano. Muita chuva, então você percebe aqui que os gráficos estão sempre registrando índices pluviométricos mensais acima de 100 milímetros por ano. Então você vai olhar aqui uma chuva total ao longo do ano aqui tranquilamente acima aí dos 2.000 milímetros de chuva por ano, beleza?
Em determinadas localidades, esse índice pluviométrico pode chegar até 3.000 milímetros de chuva por ano, que é muita chuva. Beleza? E como a gente pode ver, você não tem estação seca, né? Não tem um momento aqui onde não chova nesse clima. Quando chove um pouquinho menos aqui, vai ter aí perto do período do inverno no hemisfério sul, né? E aí você tem um pouquinho menos de chuva, mesmo assim as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Isso acontece por conta da ocorrência da zona de convergência intertropical, né? Que é o significado dessa sigla aqui, que é justamente a região do planeta para onde convergem os ventos alísios, tanto vindo de norte quanto de sul. E esses ventos alísios trazem consigo um grande aporte de umidade para a região equatorial, beleza? Então você tende a ter aí essa característica de muita chuva e temperaturas bastante elevadas, tranquilo? Agora, né, se deslocando, se afastando um pouquinho da linha do Equador, nós temos aqui o clima tropical e as suas variantes, beleza? Ainda continua sendo um clima de baixa latitude. Tem duas estações do ano bem definidas, né? Um verão quente e úmido, um inverno mais frio e seco, beleza? E você tem algumas variáveis aí que vão somar a latitude com outros fatores, né? Você tem aqui o clima tropical típico ou semiúmido, que está associado aí a regiões mais interiores, onde o fator da continentalidade ele acaba sendo predominante, beleza? Então a gente vai ter aqui esse primeiro climograma, né, aonde você tende a ter aqui uma estação seca mais marcada, enquanto você tem aí uma estação úmida, uma estação mais quente e úmida no verão, beleza? Aqui, inclusive, eu queria até dar um macete para vocês aqui para facilitar a leitura do gráfico, né? Lembrando, né, que no hemisfério norte nós temos verão no meio do ano e inverno no início e no final do ano, e no hemisfério sul é o contrário, né? Você vai ter o verão no início e no final do ano e o inverno no meio. Então, sempre que você olhar um gráfico cuja curva de temperatura tem a barriga apontada para cima, você está falando de uma região do hemisfério norte, porque o verão é no meio do ano. E sempre que você tiver um climograma cuja curva está apontada para baixo, a barriga da curva está apontada para baixo, você está falando de uma região do hemisfério sul, beleza? Porque o inverno é no meio do ano, ali nos meses de junho e julho, tranquilo? Então isso aqui é uma outra ferramenta aí para ajudar vocês na leitura e interpretação desses climogramas. Então, aqui o clima tropical típico, né, que é o clima, por exemplo, aqui da região centro-oeste no Brasil, ele vai ter essa característica de interferência da continentalidade, determinando aí uma estação mais seca e uma amplitude térmica um pouco maior, beleza? A gente tem aqui o clima tropical litorâneo, que aí em contraposição à continentalidade, esse sofre também com o fator da maritimidade. Então aqui são regiões que estão mais próximas do litoral, então você tende a ter aí esse aporte de umidade maior, o que faz com que você tenha uma amplitude térmica um pouquinho menor, né, e um índice de precipitação um pouco mais elevado, beleza? Mas você continua aí com uma estação mais quente e chuvosa, marcado em uma estação aí mais seca, né, como a gente tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele está diretamente relacionado ao clima tropical litorâneo, onde você vai ter um verão mais quente e úmido e um inverno mais ameno e seco, beleza? E aqui o clima tropical de altitude, que como o próprio nome indica, você vai ter aí a interferência da variação de relevo, da variação de altitude na determinação desse clima. E aí, por conta da maior altitude, você tende a ter uma variação de temperatura maior, uma amplitude térmica mais elevada, beleza? Por conta aí da condição de menor pressão atmosférica, você tende a ter aí uma variação de temperatura mais elevada, beleza? Então, galera, vamos lá, vão anotando essas informações aí, porque isso é importante, beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, escuta de novo, para vocês entenderem aí os detalhes que diferenciam cada um desses climas, beleza? Continuando aqui,
O clima subtropical, ele vai se apresentar em médias latitudes, né, onde você vai ter aí regiões associadas a regiões próximas dos trópicos já, beleza? Então você vai ter verões quentes e invernos amenos, tranquilo, característica aí, por exemplo, da região sul do Brasil, onde você vai ter aí as 4 estações do ano mais bem definidas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A gente vê aí que não tem nenhum momento do ano onde você tem ausência de chuva, mas a temperatura ela varia bastante. Aqui um gráfico de Orlando, lá nos Estados Unidos, né? Você tem a atuação das massas de ar tropicais e polares. Então, aqui no Brasil, por exemplo, você vai ter uma atuação forte da massa polar atlântica, a MPA, na região sul do Brasil, interferindo bastante aí nessa dinâmica, beleza? E aí você vai ter justamente essa ocorrência entre as áreas intertropicais e as áreas temperadas, né? As áreas temperadas são aquelas áreas já para além dos trópicos, beleza? Já indo em direção às regiões polares. Então, região subtropical, verão quente e inverno ameno, beleza? Essas chuvas bem distribuídas ao longo do ano em função da atuação das massas de ar, beleza? E aqui os climas temperados, né? A gente vai ter duas variações aí do clima temperado. A gente vai ter o clima temperado litorâneo, e o clima temperado continental. Evidentemente aqui, mais uma vez, além do fator latitude, nós temos também a maritimidade e a continentalidade interferindo, beleza? E aí a gente vai perceber que... E aqui olha mais uma pegadinha da leitura do gráfico, né, pessoal? Aqui o gráfico bem mais embaixo, a curva empurrada mais para baixo, porque a escala do gráfico é maior, né? Aqui o gráfico vai só até 20 graus, a curva ela tá mais para cima, beleza? Mas na prática você não tem uma diferença tão grande aqui nesse caso. O que a gente percebe muito claramente aqui de um gráfico para o outro é que no caso de Londres, no clima temperado oceânico, você tem aqui a curva um pouco mais achatada, mostrando aí uma amplitude térmica menor, graças aí à atuação da umidade vinda do oceano. Enquanto aqui em Moscou, né, onde você tem a continentalidade predominando, você tem a curva mais acentuada, né, mostrando uma amplitude térmica maior em função aí da menor presença de umidade, beleza? Nesses climas você tem as 4 estações do ano bem definidas, você consegue olhar ali a passagem bonitinho, né, das estações de transição, o outono e a primavera, coisa que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente não está tão habituado. Aqui a gente só tem 2 estações do ano, verão e inverno. A gente não sente essas estações de transição de maneira clara, beleza? Nas regiões de clima temperado, por conta aí da inclinação do eixo da Terra, né, você tende a ter aí, conforme a Terra vai girando em torno do Sol, você vai tendo uma grande variação no ângulo de incidência dos raios solares e, portanto, você tem aí as 4 estações do ano bem definidas. Beleza? Esses aspectos já foram mais tratados na aula de fatores climáticos, beleza? Continuando aqui, né, avançando, a gente indo em direção a latitudes mais avançadas, né, a gente tem aí o clima frio, né, que é meio autoexplicativo, né? Você tem reduzida pluviosidade, na medida em que as temperaturas são baixas, você tem pouca evaporação. Então, se você tem pouca evaporação, você tende a ter pouca precipitação, né? Porque houve pouco aporte de umidade aí para a atmosfera. Mais uma vez, eu chamo a atenção de novo de vocês aqui para a leitura do gráfico. Ó. Aqui, Alessandro, mas tem muita chuva aqui. Não, não tem, galera. Porque o gráfico, a escala aqui de precipitação só vai até 100 milímetros. Né? Enquanto em vários outros gráficos a gente vê, vai até 250, até 300. Tranquilo? Então, botei aqui vários gráficos para vocês perceberem que tem que ter muita atenção na hora de fazer essa leitura. Né? Acentuada amplitude térmica é natural, você vai ter uma variação de temperatura muito grande entre o verão e o inverno, aqui nesse caso, como a barriga da curva está apontada para cima, é uma região do hemisfério norte,
Então você vai ter aqui o verão no meio do ano e o inverno no início e no final do ano, né? E você vai ter aqui uma ocorrência predominante aí no norte da América e na Eurásia, tranquilo? E aí, finalmente, né, a gente chega aqui no clima polar, né? Então aí o ápice da latitude, da interferência da latitude na definição de um tipo de clima, né? E aí você vai ter, então, esse clima ocorrendo nas proximidades dos círculos polares, beleza? Com invernos extremamente rigorosos, né? E a precipitação já em forma de neve, beleza? Então você vê aqui uma precipitação bem baixa, que mais uma vez as temperaturas são muito baixas, e olha aqui de novo, né, o zero no meio do gráfico aqui, né, o gráfico variando de 20 a menos 20 aqui, então temperaturas muito baixas nesse tipo de clima, né, com invernos bastante rigorosos, bem prolongados, né, o verão ali muito curtinho, né, com a temperatura um pouquinho mais amena. Quando está fazendo calor, né, nessas regiões, a temperatura chega a 0 grau. Então, realmente são regiões cuja temperatura é muito baixa, beleza? E aí você vai ter a precipitação em forma de neve. Então, galera, basicamente o que a gente fez até aqui foi fazer esse deslocamento em direção às latitudes mais elevadas, beleza? Partimos aqui da linha do Equador e fomos analisando os efeitos no clima de acordo com o aumento da latitude, beleza? Agora, a gente vai olhar rapidinho alguns casos mais específicos, beleza? Que fogem aí da relação somente com a latitude, beleza? Então aqui climas não latitudinais. O primeiro deles, galera, é o clima desértico. O clima desértico, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a definição é a quase ausência de chuva. O deserto não é definido por nenhuma característica paisagística, né? Eu não defino um deserto pelo que eu estou vendo. O deserto não precisa ter areia, não precisa ter camelo, não precisa ter cacto, beleza? Nada disso. Basta que você tenha um índice pluviométrico inferior a 300 milímetros de chuva por ano, que aquela região ela vai ser denominada como um deserto, né? Então aqui, por exemplo, a gente está falando da região do Cairo, né, no Egito, deserto do Saara, beleza? Mas o deserto do Saara, não sei se para espanto de vocês, ele não é o maior deserto do mundo, né? O maior deserto do mundo é a Antártida, porque a Antártida se encaixa nesse quadro de quase ausência de chuva, de menos de 300 milímetros de chuva por ano. Então, aquela região, em área, ela é maior do que o deserto do Saara e, portanto, é o maior deserto do mundo. É um deserto quente? Não, é um deserto gelado. Mas deixa de ser um deserto? Não, né? Continua sendo um deserto, porque você tem um índice pluviométrico muito baixo, beleza? Então, caso te perguntem, qual é o maior deserto do mundo? O maior deserto do mundo é a Antártida. Se vier, qual é o maior deserto quente do mundo? Aí sim é o deserto do Saara, beleza? É uma região de grande amplitude térmica, né, tanto sazonal quanto diária, justamente por conta, galera, da ausência de umidade. Como você tem muito pouca umidade na região, a temperatura ela varia com muita facilidade. Porque, como a gente sabe, né, a água ela é o elemento com maior calor específico, então, quando ela é muito abundante no ambiente, ela age retendo o calor, beleza? Quando ela não está presente, o calor ele é obtido e ele é perdido com muita facilidade. Então, durante o dia, as temperaturas são muito altas. Então, nos desertos quentes, aí, como o caso do deserto do Saara, é bem tranquilo você ter temperaturas próximo dos 50 graus durante o dia e temperaturas que podem chegar até perto de 0 grau durante a noite, beleza? Então, são regiões de amplitude térmica muito grande por conta dessa falta de umidade. E nós temos basicamente três formas, né, de ocorrência de deserto. A primeira delas são os desertos por circulação geral da atmosfera. Voltando aqui para o mapa, a gente vai lembrar, né, lá da lógica de que os ventos alísios trazem a umidade dos trópicos para o Equador. Então, a gente vai perceber aqui que ao longo do Trópico de Capricórnio, por exemplo, nós temos a ocorrência de diversos desertos. Aqui, o deserto do Atacama, no Chile, você vai ter aqui o deserto da Namíbia e Kalahari, no sul da África, e o grande deserto de Virgínia,
no continente, aqui na Austrália, né? Então, a gente percebe claramente que esses desertos eles ocorrem em função desse deslocamento da umidade dos trópicos em direção ao Equador. Então, deixa ali aquela região com baixíssima umidade. E no hemisfério norte acontece a mesma coisa, né? Você tem o deserto de Nevada, aqui nos Estados Unidos, o deserto do Saara para cá, e depois a gente avança e consegue perceber aqui o deserto aqui no Oriente Médio e por aí vai, beleza? Então a gente percebe aqui a ocorrência de desertos ao longo das duas linhas de trópicos, né? Tanto a norte quanto a sul. Então isso aqui é resultado da circulação geral da atmosfera. Uma outra forma de ocorrência de deserto, galera, está associado aos desertos de relevo, beleza? Como é o caso, por exemplo, do deserto de Taklamakan, na China. Esse deserto ele fica imediatamente na borda da Cordilheira do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia é gigantesca ali na junção da Índia com a China, ela vai promover aí uma barreira para passagem de umidade. Então, o que está aí a norte da Cordilheira do Himalaia não recebe umidade vinda do Oceano Índico e, portanto, você tem aí a formação de uma região desértica, né? A mesma coisa vai acontecer aqui na América Latina com o deserto do Atacama, né? O deserto do Atacama, inclusive, ele é o deserto mais seco do mundo, porque justamente ele vai ter uma confluência de todos esses fatores, né? Ele sofre com a circulação geral da atmosfera, ele sofre com as barreiras orográficas, as barreiras de relevo, que aqui no caso seria a Cordilheira dos Andes, e ele também sofre com as correntes marítimas, né? Você tem aqui a corrente de Humboldt, que vai passar aqui na costa oeste da América do Sul, e essa corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, ela vai promover aqui a interrupção, né? Ela vai embarrear a umidade vinda do Oceano Pacífico, que chega até aqui a costa pacífica da América do Sul. Então, o deserto do Atacama ele tem a confluência dos três fatores de formação do deserto. Então, é realmente uma região muito seca, com índice pluviométrico muito baixo. Tranquilo, pessoal? Então, essas três características aqui vão ser as responsáveis pela formação dos desertos no mundo, beleza? Aí você pode ter alguns desertos que vão ser resultado da confluência de 2 ou até 3 fatores desse, beleza? Então, guardem aí essas informações. E lembrando sempre que deserto é uma região seca, não é definido por característica paisagística. Então tem que chover aí menos de 300 milímetros de chuva por ano, né? Você identificou isso ao longo de uma série temporal, né? Ali é aquele intervalo de 30 anos para a definição de um clima. Então você tem aí a constatação de que aquela área ela é um deserto. Avançando aqui, o clima semi-árido, que como o próprio nome indica, ele não é desértico, ele não é árido, ele é quase árido, né? Então você vai ter uma pluviosidade bastante reduzida, entre 300 e 700 milímetros de chuva por ano, né? Essas chuvas vão ser muito mal distribuídas ao longo do ano, né? Causando aí inúmeros problemas associados aí à seca e dificuldade de desenvolvimento de atividade agrícola. A gente aqui no Brasil, na região do sertão nordestino, é uma região que sofre muito com essa questão da seca, da estiagem, beleza? Você também vai ter aí uma variação de temperatura considerável, na medida em que você tem pouca umidade. A tendência é que a temperatura varie bastante, você vai ter aí uma estação seca bem marcada, né? E o período de chuva aí muito concentrado no ano, beleza? Então, aí, botei aqui um adendo, né? No caso brasileiro, está relacionado com a formação de uma zona de alta pressão, que impede a entrada de massas de ar na região. E além disso, você ainda tem o relevo ali, o Planalto da Borborema, né, a leste, e o Planalto Central a oeste, que vão promover aí duas barreiras, né, impedindo a chegada da umidade, que vem tanto do Oceano Atlântico quanto da floresta amazônica, né? O sertão nordestino ele é até uma curiosidade, que é uma região próxima dali, cortada ali, muito próxima da linha do Equador,
né? Mas é uma região muito seca, justamente por conta aí dessa formação de zona de alta pressão que impede que as massas de ar cheguem naquela região, e você ainda tem as barreiras orográficas que impedem a chegada da umidade. Chega alguma umidade, tanto que ela é uma região semi-árida, não é um deserto, é errado dizer que o sertão nordestino ele é uma região desértica, uma região semi-árida, então chega algum aporte de umidade, até porque é uma região que está próxima ali da linha do Equador, mas por conta desses outros fatores, o relevo e a formação de zonas de alta pressão, você tem essa dificuldade de chegada de umidade na região. Beleza, pessoal? Um outro caso curioso aqui para a gente fechar, né, a gente tem o clima mediterrâneo, que está associado aí a uma característica ao inverso de tudo que a gente tinha visto. Né? Ele tem aí os verões quentes e secos e o inverno frio e úmido. Fala, ué, Alessandro, pô, mas tu falou para mim até agora, né, que a temperatura está diretamente relacionada à umidade, e agora tu está me mostrando aqui o caso do Mediterrâneo. Né? Então, aqui o Mediterrâneo ele sofre influência das altas pressões subtropicais que avançam no verão. Né? Então, se a gente vier aqui no nosso mapinha, a gente vai perceber que o clima mediterrâneo, naturalmente, está associado aqui ao entorno do mar Mediterrâneo, embora ele se manifeste também em outras localidades, tá? Você vai ter aqui na costa oeste dos Estados Unidos, você tem algumas manifestações, aqui na África do Sul e no sul do continente australiano, mas, obviamente, a região onde predomina esse clima é a região do entorno do mar Mediterrâneo, ali no sul da Europa e uma partezinha do norte da África, beleza? E aqui você vai ter justamente, né, esses ventos secos vindos do deserto do Saara, promovendo aí essa característica peculiar, digamos assim, né, de um verão quente, mais seco. Né? Essa secura está associada a esse deslocamento aí dos ventos secos do deserto do Saara em direção a essa região. Essa região é muito marcada por queimadas durante esse período, né? Porque você tem as temperaturas muito altas e uma vegetação muito seca nesse período, a vegetação do chaparral. Né? E aí você tende a ter um período, uma região muito suscetível a queimadas, beleza? Então aqui o clima mediterrâneo ele vai ter essa característica curiosa aqui, né? Com essa disparidade entre temperaturas altas e pouca chuva, temperaturas baixas e chuvas mais elevadas, beleza? Então, e uma característica que sempre é cobrada aí em questões associadas ao clima mediterrâneo é justamente essa suscetibilidade a queimadas, por conta aí de você ter um período de grande temperatura e baixa pluviosidade. Beleza, pessoal? Cara, eu encerro por aqui essa nossa aula. A gente trabalhou rapidinho todos os tipos de clima. Ficou uma aula mais curta mesmo, porque é uma aula de muita transferência de informação, pessoal. Então é fundamental, como eu falei para vocês, que vocês desenvolvam o próprio material a partir dessa aula, ok? Para vocês melhorarem aí a compreensão de vocês a respeito do que a gente trabalhou aqui hoje, certo? Infelizmente tem muita informação que vocês realmente vão ter que guardar, né? Então produzir aí os mapas, né? Os mapas conceituais, os fluxogramas ou os resumos de vocês, aí a forma como cada um preferir, é uma ferramenta absolutamente fundamental para essa aula. Beleza, pessoal? Galera, foi um prazer, eu espero ter ajudado e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um abraço aí a todos.